Boa noite, meu povo, boa noite, minha pova. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus, que se encontra aqui em Mateus, capítulo 7, verso 21. O tema fala assim: quem entra no reino dos céus? É o título, né? Vamos ler? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos os demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direis abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Né? Medita aí, Mateus 7, capítulo 7, verso 21, 22, 23. Quem entrará no reino dos céus? Né? Medita aí, né? Só vai entrar no reino de Deus aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Ou seja, que faz a vontade de Deus, né? Que a vontade de Deus possa prevalecer na minha vida e na sua vida todos os dias, né? Que fala assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus, né? Essa palavra fala que naquele grande dia muitos vão ter surpresa, né? Muitos vai ter muita surpresa naquele grande dia, né? Porque podemos profetizar, podemos curar, podemos expulsar demônios, podemos fazer muitas coisas aqui na terra, podemos ser reconhecidos, podemos ter o nosso nome no cartaz, né? Mas isso não é suficiente, né? Por quê? Porque quem faz a obra é Deus. Quem cura, quem liberta, quem transforma é Deus. É o nome de Deus que faz todas as coisas. A gente só é um instrumento para o Senhor usar. Mas quem faz a obra de Deus, quem faz tudo isso é Deus. Mas essas coisas não é garantia de salvação, né? Muitos dom não salva, cantar bonito não salva, ser conhecido no mundo inteiro não te salva, ser profeta, né, do mais famoso não te garante salvação, né? Não te garante salvação. Portanto, o tempo que nós estamos vivendo nessa terra, cada minuto que estamos vivendo nessa terra, o relógio de Deus está correndo. Ou seja, o nosso tempo está acabando. Por que eu falo que o nosso tempo está acabando? Porque se a gente parar para pensar, né? Se a gente parar para pensar, parece que foi ontem que a gente foi criança, nascemos, crescemos, viramos adolescente, viramos jovem, viramos adulto e até mesmo estamos com nossa cabeça branca. Olha para você ver. Então o tempo está correndo para nós. Então nós estamos aqui nesse mundo só de passagem, né? Então, meu amigo, minha amiga, aproveite esse tempo que você tem de vida, esse sopro de vida que ainda te resta, né? Aproveite esse tempo de você fazer uma aliança com Deus,
de fazer um concerto com Deus. Esse concerto não é com o homem, não é com a mulher, não é com ninguém dessa terra. Esse concerto que você tem que fazer é com Deus. Você precisa todos os dias olhar para dentro de si e fazer uma autoanálise e ver como você está a sua vida com Deus. Porque não basta ser conhecida aqui na terra, porque o melhor para nós é ter o nosso nome escrito no livro da vida, né? Mas além de ter o nome escrito no livro da vida, precisamos obedecer princípios. Qual o princípio que Deus deixou para nós? Né? O princípio é orar, jejuar, vigiar, né? Porque nós devemos orar, jejuar, vigiar e devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração e devemos praticar. Não basta ser só ouvinte, não basta só ouvir. Nós não devemos ser só ouvinte. Devemos ser praticante, sair da teoria e colocar em prática todos os dias, né? E saber que Jesus está voltando. Ele já voltou para muitos. Muitos estão descendo a sepultura sem salvação, né? Muitos estão perdendo sua vida por coisas poucas, né? Duro é para ti, duro é para nós, se nós morrer no pecado. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, né? Tudo que o homem semeia, o homem colhe. Se o homem bebe, né? Ele está se matando. A pessoa que fuma está se matando. A pessoa que se prostitui tá se matando. Porque está alimentando a carne, esquecendo, né, de buscar Deus, né? Que tudo que observei, nosso corpo precisa ser cuidado, né? Assim como nosso corpo precisa da comida, precisa da água, né, para poder ter energia para fazer as coisas. A nossa vida precisamos de Deus. Ai de nós se Deus não estivesse conosco. O que seria de mim, de você, se Deus não cuidasse da gente, né? Então a misericórdia do Senhor, ela renova todos os dias na nossa vida. Então devemos buscar a orientação de Deus, né? Porque aqui duro vai ser essa palavra. Essa palavra fala assim que naquele grande dia muitos vai ter argumento, muitos vai querer se fazer de vítima, né? Fala, Senhor, ninguém pregou para mim. Senhor, ninguém veio na minha casa falar do Senhor. Senhor, naquele grande dia vai ser um dia de desespero, um dia de dor. Muitas pessoas vão se dobrar diante do Senhor e vai querer argumentar com Deus, querer uma segunda chance, e não vai ter segunda chance. Aqui na terra nós podemos se fazer de vítima. Nós podemos ter milhões de argumentos para não querer ir para a igreja. Nós podemos, né, viver de acordo com a nossa vontade, né? Mas o que vai prevalecer, né? Deus fala assim: mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estais no céu, né? Deus pediu para nós, não foi muita coisa que Ele pediu para mim e para ti. Ele pediu para
que nós possamos fazer a vontade dele, né? A vontade dele tem que prevalecer na minha e na tua vida. Às vezes você fala, que vontade é essa, né? Que o Senhor quer que a gente façamos, né? A vontade é que nós não podemos ser igual ao mundo, né? Não podemos. Deus chamou nós para fazer a diferença nessa terra, né? Não adianta você querer cantar hino de Deus e depois ao mesmo tempo querer cantar música mudando. A vontade de Deus existe dois caminhos. Qual o caminho, qual é a vontade de Deus? A porta estreita e a porta larga. A vontade de Deus é a porta estreita. A porta larga não é a porta de Deus. A porta larga, né? Deus fala, existe dois caminhos. O caminho estreito e o caminho largo. Se você querer ir para o caminho largo, você pode ir. Vai com Deus, né? Mas você sabe que esse caminho da porta larga é o caminho que vai te conduzir à perdição, que vai fazer com que você vai perder sua alma. Mas a porta estreita nós não vamos levar nada para o céu. Nada. Com Deus não tem barganha. Tudo que for do mundo vai ter que ficar. Só vai subir os lavados, remido pelo sangue do Cordeiro. Por isso devemos ficar atento ao sinal, né? Precisamos todos os dias fazer um concerto com Deus, pedir perdão a Deus dos nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, as nossas deficiências. Devemos todos os dias apresentar a Deus a nossa vida. Porque nessa terra não existe ninguém santo. Todos somos pecadores. Mas há uma diferença, né? Daquele que... Há uma diferença do ímpio para o servo de Deus. O servo de Deus, ele está todo dia se lavando. Todo dia ele está limpando as suas vestes. Cai uma sujeirinha na veste, ele vai lá e lava na oração, né? Ele vai lá, rasga as vestes dele, ele volta para sua oração, a sua comunhão com Deus. Deus dá aliança novamente, Deus dá vestes novas, Deus dá armadura nova. Porque o servo de Deus, ele pode estar no meio do Egito, no meio do pecado, mas ele está todos os dias chamando a atenção de Deus para a vida dele. Por quê? Ele está todo dia se lavando, né? Se purificando, todos os dias na presença de Deus. Todos os dias Deus vem e lava nós, porque não existe ninguém santo na terra. Santo é Deus. Quem nos purifica, quem nos limpa, quem nos lava é Deus. Agora a diferença do ímpio o ímpio cada dia está na lamação do pecado e cada dia se sujando e ele não pede socorro para Deus, para que Deus venha limpar ele ou venha limpar ela. Ele não pede socorro a Deus porque ele acha que o recurso dele, com o conhecimento dele, ele acha que vai conseguir fazer com que ele acha que vai conseguir sozinho, vai conseguir se limpar. Mas o ímpio, quanto mais está mais na lamação do pecado, mais ele vai se sujar, porque quem limpa é Deus, não é ele. A diferença do servo de Deus é que ele pode se sujar, mas ele está ali nos pés de Deus todos os dias, se humilhando nos pés de Deus, pedindo: Senhor, me limpa, Senhor, me liberta, Senhor, me transforma, Senhor, me converte, porque eu quero morar no céu. Agora o ímpio não, o ímpio cada dia está se sujando, está na lamação do pecado, está se aprofundando mais e mais e mais, e quando você quer falar de Deus para ele fecha os ouvidos, ele endurece o coração, ele bota uma viseira na cabeça e não quer saber de Deus, e não quer ouvir Deus, não está nem aí para Deus.
Por isso que há uma diferença do ímpio para o servo de Deus. Mas mesmo assim, né? O Senhor tá ali. Deus tá dando oportunidade todos os dias para a pessoa se converter. Porque naquele grande dia não vai ter desculpa. Naquele grande dia não adianta se fazer de vítima. Quando Jesus voltar e buscar o povo dele, não adianta fazer de vítima. Porque o Senhor falou na palavra dele: mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu. Fazer a vontade de Deus é o meu dever, o seu dever. Fazer a vontade de Deus, né? Carregar a nossa cruz, negar nós mesmos, todos os dias olhar para Deus, né? Porque naquele grande dia muitos vai querer se justificar, como eu já falei. Mas o Senhor vai falar bem assim. O Senhor vai dizer abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Olha para você ver. Deus vai falar assim: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Olha para você ver. Olha como que é. Praticar a iniquidade. Iniquidade é pecado em cima de pecado, né? Como que eu te falei, o céu conhece quem ora. O céu conhece quem está buscando. O céu conhece aquele que está tentando se limpar. Mas aquele que está cada dia se sujando também, o céu também conhece. Mas aquele grande dia, ele vai ter uma surpresa. Que vai ouvir essa palavra da boca do Senhor. Palavra dura é: eu não te conheço. Hoje ele é o nosso advogado. Hoje ele é o nosso advogado, mas amanhã ele será juiz. E juiz, ele dá a sentença, né? Portanto, a gente tem que estar atento, né? Tem que estar atento porque o Senhor está voltando. Ele vai buscar um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, né? Então, em nome de Jesus, né? Repreenda nessa noite toda palavra de parar, de retroceder, de desistir. Repreenda no nome de Jesus todo pensamento contrário que não provém do Senhor. Repreenda em nome de Jesus toda acusação do inimigo. Porque o inimigo, ele é nosso acusador. Ele te acusa para você não chegar até Deus. Ele fala: para que você vai até Deus? Você fez isso, você fez aquilo, você pecou, você caiu, você desviou, você pintou o 7 lá no mundo. Para que você vai ficar nos pés de Deus? O inimigo, ele faz de tudo para nós não se achegar até Deus. Mas nós precisamos, mesmo com pouca força, né? Mesmo com pouquinha força, aonde que você estiver agora, você dobra o seu joelho. E se não tiver joelho, não tem problema. Se você estiver no leito aí, se você estiver no leito do hospital, em cima de uma cama, mesmo que sua boca não funciona, mas seus ouvidos estão ouvindo ainda, você pode ainda fazer uma aliança com Deus em pensamento. Você pode clamar a Deus em pensamento. Se você estiver dentro do presídio também, você também pode fazer um concerto com Deus. Aceitar Jesus, porque Ele está voltando. Não importa qual cidade, qual país você estiver, qual cidade, qual bairro, não importa aonde você estiver, dentro do carro, dentro do ônibus, dentro do avião, não importa.
A palavra de Deus te alcança onde que você estiver, porque o ser humano bota limite. Ele tem limite, mas o nosso Deus, ele não é limitado. A palavra de Deus, ela entra em todos os lugares. Aonde a palavra do Senhor vai em todos os lugares, nos 4 cantos dessa terra. A palavra de Deus. Aonde que a palavra não está entrando é no meu e no teu coração. Porque nós estamos endurecendo o coração para Deus. Nós estamos cada dia deixando a comichão entrar nos nossos ouvidos, a cegueira espiritual. Nós estamos ficando sem força, porque quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus e passamos a fazer a nossa vontade, passamos a querer fazer as coisas que não convém do Senhor, não provém, nós ficamos vulnerável, ficamos fraco, debilitado, ficamos vegetando na face da terra. Quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é faz a minha vontade. Vontade não é sua vontade. A sua vontade é planejar projeto na terra, construir, fazer acontecer. Mas a vontade de Deus é pregar o evangelho a toda criatura. A vontade de Deus é que todos nós possamos pregar a palavra de Deus. Falar que Jesus está voltando, Jesus está às portas, e o Senhor não quer que nenhuma alma se perca. Ele quer que todas se rendam aos pés deles, que se arrependam dos seus pecados, dessa vida de miséria. O Senhor quer que nós se arrependemos, e se convertamos e voltamos para Ele, porque o Senhor está voltando. Precisamos todos os dias atentar. Precisamos dobrar os nossos joelhos e buscar o Senhor, né? Se você está fraco, você precisa orar. Se você não orar, você está em decadência espiritual. Você está morrendo aos poucos. É por isso que a importância de Deus é orar sem cessar. Devemos orar sem cessar. É todos os dias até Jesus voltar. Você não deve orar de vez em quando. A oração é muito importante. Não devemos descartar a oração. Falar oração significa ação. Povo de Deus, é ação. Devemos orar. Em tudo que nós fizer, devemos orar. Se nós formos casar, devemos orar. Se nós querer fazer um projeto, devemos orar. Se nós querer adquirir algo, devemos orar. Se nós queremos ir para outro lugar, devemos orar. Se nós queremos mudar de igreja, devemos orar. Se nós queremos fazer alguma coisa, devemos orar. A oração, ela precisa, até um alimento que você comprar, você precisa orar. Até uma roupa que você comprar, você precisa apresentar a Deus. Olha a importância. Devemos orar. Porque tem muitos crentes relaxados na presença de Deus, acham que deve orar só dentro da igreja. A oração, ele é só crente só na igreja. Ele não tem uma vida com Deus. O problema está batendo na porta. A luta está chegando. E ele está o quê? De braço cruzado. Assistindo televisão. Assistindo um jogo. Vendo coisas que não tem nada a ver.
Aí quando a luta chega, ele vai querer orar. Mas o Senhor já falou com nós que nós precisamos orar. Com problema ou sem problema, devemos orar. Devemos buscar Deus, né? A presença de Deus, ela é importante na minha e na sua vida, né? A presença do Senhor, o Senhor não é o nosso Deus, ele não é para frente. Ele só entra onde que nós abrimos a porta. Quem romba a porta é o diabo. Nosso Deus não. Ele só vai entrar na tua vida e fazer morada se você permitir. Se você deixar ele moldar a sua vida, né? A Bíblia fala que vinde como estás. Não é porque você não deve permanecer. Você pode vir. Mas você tem que aceitar Deus moldar a sua vida. Às vezes, quando Deus está fazendo um vaso novo na presença dele, moldando, não é fácil. Às vezes o vaso se quebra na mão do oleiro. Não é o oleiro que está quebrando o vaso, não. É o vaso que não está aguentando o processo. Mas Deus já tem ali toda a paciência do mundo e refaz o novo vaso novamente, né? Então, medita nessa palavra, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Medita nessa palavra, né? Muitos vão falar, Senhor, eu preguei no teu nome. Muitos vão querer se justificar diante de Deus. Mas o céu conhece. O céu conhece. O céu conhece as suas atitudes, aonde que você estiver. O céu conhece se você está honrando a Deus, né? Ou está desagradando a Deus. O céu te conhece, né? Hoje nós podemos querer botar uma capa e fingir, mas o céu te conhece, né? Diante de Deus ninguém se esconde, Deus conhece, mas Deus dá oportunidade para a pessoa se consertar, se converter. Deus dá oportunidade, mas lembre, a oportunidade está acabando, né? Não espere morrer no pecado, não. Duro vai ser para ti se morrer no pecado. Porque o salário do pecado é a morte, né? O Senhor veio para dar vida e vida com abundância. O Senhor é vida. E nós estamos desprezando a vida, que é Jesus. Deus está querendo dar uma vida eterna. Não é a vida terrena aqui na terra. É uma vida eterna. É lá no céu, né? Porque o reino de Deus não é aqui na terra. O reino de Deus é lá no céu. Mas para a gente ir para lá, nós temos que se arrepender dos nossos pecados, né? Se converter de todo o coração, né? Se quebrantar diante de Deus, né? E pedir a misericórdia de Deus, né? Pedir Deus para nos dar força para resistir os dias maus, para nos dar força para carregar a cruz, para nos dar força para continuar fazendo a vontade dele, né? Não fazer a vontade do homem, da mulher, nem a nossa vontade. Até a nossa vontade não vale. Já pensou? É a vontade de Deus que tem que prevalecer na minha e na tua vida, né? Que o nosso eu possa diminuir e que o Senhor possa crescer na minha e na sua vida, né? Então, esteja vigilante, porque Jesus está voltando. Ele já está às portas, né? Vamos cada dia carregar nossa cruz, né?
porque os dias são maus, os dias são difíceis na face da terra. Muitos estão se esfriando, o amor de muitos estão se esfriando, muitos estão abandonando a sua cruz, né? Achando que Jesus não vai voltar, né? Mas muitas pessoas falam, eu escuto isso muito tempo, que Jesus vai voltar e o Senhor não voltou. Vamos lembrar que o mundo passou por uma crise, né? Se não falha a memória, eu acho que foi 3 anos de crise, se não falha a memória, de pandemia. Quantas almas desceu à sepultura sem Jesus? Quantas almas morreu sem Deus? E quantos estavam na presença de Deus também morreu? Também. E aí? Jesus já voltou para eles, né? Agora vai chegar um dia que o Senhor Jesus vai voltar para todos, né? E nós vamos prestar conta diante de Deus tudo aquilo que nós fazemos aqui na terra, seja mal, seja bem, nós vamos prestar conta diante de Deus. Nós vamos prestar, né? Todos os joelhos vai se dobrar diante de Deus. Não importa se você é da igreja, se você não é, se você é ateu, se você não acredita em Deus, não tem problema. Todo joelho vai dobrar diante de Deus. Todos os joelhos, né? Mas uns é para vergonha eterna e outros vai ser para alegria eterna. Vai ter uma separação aí, né? Mas aqueles que fez a vontade de Deus, ó, vai continuar com Deus. Mas aqueles que fez a vontade, né? Que fez a vontade do mundo, vai seguir por outro caminho. Que é o caminho que vai ser, a minha fala que vai ser, como eu posso dizer? Vai ser choro e grito, vai ser muito difícil, né? Que a pessoa vai querer tentar orar lá, mas não vai adiantar mais. Acabou. Você tem que orar enquanto você está vivo. Você tem que aceitar Jesus enquanto você está vivo. Depois que você morrer, não adianta orar mais. Acabou. A oportunidade que Deus dá é em vida. É em vida que nós decidimos para onde nós vamos, né? Para onde a gente vai, né? É isso aí, gente. Isso não é uma pregação. É só, né? É uma mensagem para poder refletir, pensar com carinho, né? E possamos dar crédito na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela renova todos os dias da nossa vida. A palavra de Deus é vida para os nossos ossos, vida para nossa mente. A palavra de Deus é que nos mantém de pé na presença de Deus. Portanto, busque cada dia a presença de Deus. Não perca Deus de vista, né? Procure cada dia, procure uma igreja mais próxima da sua casa e vai para uma igreja, né? E faça uma aliança com Deus e faz um concerto com Deus, né? Se preocupe com a sua vida espiritual com Deus, né? Porque nós, no material, a gente corre para um lado, corre para o outro, né? Mas o mais importante é o espiritual com Deus. Procure buscar Deus em primeiro lugar, buscar o reino dos céus em primeiro lugar, e a sua justiça será acrescentada. Buscar o reino dos céus em primeiro lugar e a sua justiça será acrescentada, né? Quem acrescenta na nossa vida é Deus. Quem faz justiça por nós é Deus. E vamos buscar o reino de Deus, né? E é isso aí. Medite na palavra de Deus. Fique com Deus. Tchau. E a paz do Senhor para todos.